Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e essa aula aqui. A gente vai continuar falando sobre a criatividade e o talento. E primeiro eu vou responder aqui a uma pergunta aqui do Jeff Martins, que ele diz aqui que a criatividade é uma coisa relativa, às vezes temos, mas não temos como executar em determinadas situações. Estas são as pessoas, estão as pessoas lá na rua que nem conhecemos. Pedimos para ela executar um movimento para que fotografamos. Ela vai mandar a gente se ferrar. Isso é uma coisa óbvia, né? Assim, se a gente chegar com uma câmera na rua, sair pedindo para os outros fotografarem, a gente não está sendo criativo, a gente está sendo invasivo e a gente não está usando a nossa criatividade para o nosso bem. Para esse caso assim, a gente tem que se preparar. E se você quer fotografar alguém na rua, você precisa ter essa criatividade para chegar nela, para que convença ela a posar para uma fotografia. E antes de ser criativo na fotografia, você precisa ser criativo na aproximação com a pessoa, em primeiro lugar, né? Simplesmente chegar com a câmera e ir apertando assim, realmente não tem muita coisa de criatividade nisso. E a criatividade é relativo, mas para quem nunca estudou isso, para quem sempre estudou isso, já não é relativo, é natural. E a criatividade, se a gente for observar na gente, todos os dias a gente tem que resolver problemas de algum tipo e às vezes a gente tem que resolver de formas diferentes para que aquilo não aconteça mais. Né? A gente tem que buscar outro tipo de resposta para um certo tipo de problema, porque se a gente ficar sempre dando a mesma resposta para o mesmo problema, a gente nunca vai sair disso. Né? Isso foi Einstein que falou, né? Não foi nem eu que falei isso. Em todos os momentos da nossa vida, assim, do nosso dia a dia, a gente tem essa criatividade funcionando. Às vezes a gente não percebe que isso é criatividade, né? Mas nesse caso aqui, assim, que ele está falando, assim, de que a gente for fotografar na rua e sair apertando, assim, com a câmera de pessoas ali e pedir para as pessoas, assim, do nada, no sopetão, assim, isso não é criatividade, isso está sendo errado, assim, né, fazer desse jeito, porque você nunca vai conseguir fazer uma foto bonita desse jeito. E nenhum dos fotógrafos que fizeram esses tipos de fotos fizeram assim, nem mesmo o Sebastião Salgado. As pessoas, essas tribos que ele fotografa, ele já sabe, essa tribo já sabe com um ano de antecedência que alguém vai chegar lá para fotografar eles. E o Sebastião Salgado da mesma forma, ele já sabe que ele vai chegar lá e fotografar esse pessoal, e já sabe que o pessoal está esperando ele, e já tem a autorização aprovada pela tribo ali para que ele publique essas fotografias, né? Porque nunca é sem autorização, né? E principalmente eles que publicam muitos livros, e essa editora Taschen ali também, que é a maior editora do mundo, assim, eles nunca vão publicar uma coisa sem autorização, né? Porque é um risco muito grande de perder muito dinheiro nisso. E elas nunca fariam isso, né? E aqui, continuando, ó. Não há como ser criativo em todas as fotos que fazemos. Como já vi várias fotos simples de grandes fotógrafos. Assim, qual foto simples de grande fotógrafo, né, que não estava criativa? As que saem, todas estão, né, assim, falar não adianta, né, assim, o ser criativo, assim, se a gente não pode ser criativo em tudo que a gente faz, é porque a gente está padronizado, a gente está robotizado, porque a gente segue esse padrão de fazer as coisas. Tudo bem, existem coisas que precisam ser, tipo, na medicina existe esse procedimento médico ali que você tem que seguir esse procedimento porque faz parte ali, assim, e já foi estudado ali que esse procedimento dá certo e segue essa linha que dá certo ali no final. Mas para a criatividade não existe isso. Se você acha que a criatividade, assim, é impossível de ser criativo o dia inteiro, assim, é porque a sua cabeça está padronizada, assim, ela tem esses padrões feitos pela sociedade. Então, acontece algum problema, assim, já vem aquela resposta padronizada pronta, né? E isso é a padronização do nosso pensamento. E a gente não pode lutar contra a nossa natureza, que é fugir desse padrão, né? É sempre não ser padronizado, porque o ser humano não nasceu para ser padronizado, né? Deixa eu continuar aqui.
Ó, e eles não deveriam ser criativos sempre, eles foram criativos sempre, assim, e mostraram no trabalhos deles aqui que são muito bem feitas, né? E se você acha que tem alguma foto que não seja criativa, assim, publique ali no Facebook ali pra gente ver qual é a foto que você não acha, assim, talvez criativa, mas pode ser que você não esteja entendendo, assim, a mensagem daquela fotografia, porque a fotografia, assim, tem... Quer ver? Aqui, deixa eu continuar aqui, deixa eu ler todo esse post aqui, ó. E por que nós, que somos meros amadores, temos que carregar essa responsabilidade? Não é uma responsabilidade. A gente está tentando fazer com que você evolua a sua criatividade. Isso não é uma responsabilidade. Isso é uma aptidão natural que todo mundo tem. Só que basta aprender a usar ela, né? Basta aprender a tirar proveito dessa criatividade, desse ser que tem dentro de nós todos aqui. Ele tem aptidões para várias coisas, mas o sistema modela a gente, né? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa seguir regras, a gente precisa seguir um monte de coisas. E a nossa criatividade com esse tipo de padronização vai morrendo e vai ficando cada vez mais atrofiada e cada vez menor. Não é responsabilidade de ser criativo. Assim, você pode estar até achando que seja assim, nossa, um peso muito grande você pegar a câmera fotográfica e tentar ser criativo. Mas não é um peso nenhum, é simplesmente uma tentativa de evolução, porque simplesmente você pegar a câmera na mão, como se tinha essa ideia até antes de eu aparecer aqui, era câmera amadora, câmera semiprofissional e câmera profissional. Então quem tinha dinheiro para comprar uma câmera profissional era fotógrafo profissional. Então não importava a foto que ele fazia, importava a câmera que ele tinha. Então o que tinha nessa época que era um rótulo simplesmente, né, com um carimbo ali. Se você aparecesse com uma câmera da mais cara ali, uma full frame ali, pronto, você já era o profissional. E eu acabei mostrando que não é isso, né? Que é totalmente ao contrário disso. Essa rotulação que existe, que é a padronização, né? E a padronização por baixo, né? Porque a pessoa não faz fotografia, ela simplesmente tem uma câmera que é profissional, que aquela câmera vai fazer a foto maravilhosa para ela, porque não vai ter grão, porque não vai ter ruído, porque não isso, porque aquilo, porque a foto vai ser gigante. Mas nada importa essa imagem que tem dentro e nem a mensagem que a sua fotografia vai mandar, né? Então é essa a parte que a gente quer que se desenvolva, né? Assim, é a parte que a gente pode mandar da imagem, né? Esse nosso interior, assim, que consegue ver algum tipo de arte em alguma coisa, ou ver pelo menos uma mensagem dentro de uma cena, por exemplo, que é o que a gente tem que fazer. E isso é treino, isso não tem como você chegar assim e vou ligar a sua criatividade, ou ligar o talento no botãozinho. Então uma coisa é fotografar coisas programadas, outra é fotografar situações reais do cotidiano, onde não temos nenhum controle sobre as pessoas e coisas. A gente nunca tem controle sobre nada nessa vida, a gente não tem controle nem sobre a nossa própria vida muitas vezes, né? Então a criatividade não significa ter controle de nada, assim, significa simplesmente ter controle de você mesmo, assim, da sua cabeça e do seu conhecimento, né? A criatividade, como para usar a criatividade eu tenho que ter um baú cheio, né? É a mesma coisa assim, eu vou fotografar alguma coisa, nesse meu baú já tenho ali, eu já treinei aquilo, já fiz aquilo anteriormente, então eu já tenho essa base para fazer essa fotografia que eu quero. Então eu já tenho essa base que eu já estudei, e a partir dessa base eu sou uma outra pessoa criativa, que eu vou criar em cima de alguma coisa, mas eu já conheço esse meio, né? O meio de se chegar a essa fotografia bem feita. Então, ótimo, né? Mas eu conheço essa parte técnica da fotografia, essa parte criativa da fotografia, que é a parte que a gente tem que trabalhar mais ainda, porque trabalhar sempre ainda, porque é a parte criativa, que é a parte onde a gente vai evoluir a nossa imagem. E não simplesmente fazer uma foto igualzinha a outra que ficou legal ali atrás, e vou fazer uma foto igualzinha aqui porque vai ficar legal também, mesmo que seja modelo, assim, que tenha as poses certas, assim. Funciona isso às vezes, mas é bom às vezes a gente ir fazendo uma ou outra foto diferente do que esse nosso padrão já criou, né? Porque a gente mesmo vai padronizando o nosso trabalho, a gente vai fazendo foto de moda, por exemplo, acha umas poses bonitas e
vai fazendo essas poses. Aí vem uma outra modelo, a gente faz aquela pose parecida e vai fazendo parecida até que cansa. E aí você começa a inventar outras coisas, outros tipos de pose que vão ficando bonitas. E é bastante importante a gente não fazer esse tipo de padronização tão grande do nosso trabalho, porque acaba acostumando muito, né, e acaba não criando essa variedade entre pessoas, porque cada pessoa também tem uma pose diferente para ela, né? Ela tem um lado melhor que o outro, tem poses diferentes que ela fica melhor do que outras pessoas, né? E vice-versa também. Então é isso que a gente tem que começar a aprender a ver, né? A criatividade é a gente usar o nosso baú cheio de conhecimento, mas para que encha esse baú com conhecimento, a gente tem que ler, tem que estudar, tem que treinar e tem que anotar o que a gente faz, a gente tem que entender o que a gente está fazendo para poder crescer em alguma coisa. No que o Jeff está falando aqui, tudo bem, ele pode não ser um fotógrafo e para ele não interessa ser um fotógrafo. O nosso objetivo aqui é ser fotógrafo amador e amador avançado, amador como é Sebastião Salgado, como é Cartier-Bresson. São pessoas que saíam com a máquina na rua porque gostavam de fazer fotografia e foram aprendendo com isso. E é isso que a gente tem que fazer, a gente não pode achar que criatividade é uma coisa difícil. É uma coisa difícil? Talvez, pode ser para algumas pessoas, mas não é impossível de você chegar lá, assim. Você só não vai conseguir sair disso enquanto você não conseguir quebrar essas padronizações que normalmente é a televisão que te coloca, né? Assim, a televisão, revistas, essas coisas assim que começam a padronizar todo esse nosso conhecimento, o que a gente deve falar, o que a gente não deve falar, o que a gente deve vestir, o que a gente não deve vestir, e até o que a gente deve pensar ou não. E é essa padronização do nosso pensamento que a gente tem que começar a entender que se a gente não consegue desligar a televisão, é porque essa televisão é muito nossa amiga, porque ela já faz parte da nossa vida, porque ela já me passa todos os conhecimentos que ela quer que eu saiba, ela é quem me passa. E a gente precisa de outros conhecimentos, porque essa padronização ela não gera essa evolução na cabeça, né? Ela não gera essa evolução no seu próprio ser, né? Essa evolução que vem da TV, vem da cabeça de pessoas e vem de opiniões de pessoas X, né? Porque a televisão tem um dono ali e esse um dono ele tem os interesses, porque existem as propagandas que se pagam dentro do canal, dentro da revista. Então são todas as empresas que pagam propagandas dentro de um canal de TV, por exemplo, que faz aquela TV viver, né? Pagar os funcionários e tudo mais. E essa TV ela não pode falar mal de qualquer reportagem que fale mal desses patrocinadores, porque eles pagam os salários deles, né? Então existe essa ligação já entre o que a TV passa e empresas e coisas assim, né? E que no final significa esse poder econômico mandando na gente, né? E essa parte da criatividade a gente não deve estar ligado a isso, né? A padronização da mente, né? Por exemplo. Aqui existe outro. Na minha modesta opinião, existe também um outro lado da moeda, que é o seguinte: muitas vezes a obrigação de sermos sempre criativos torna-nos escravos da novidade. Isso não tem nada a ver, assim, né? A gente não tem obrigação de ser criativo, porque a criatividade não vem obrigatoriamente. Se você acha que precisa vir obrigatoriamente essa criatividade na cabeça, é porque criatividade ainda é um assunto bastante estranho para você, porque você precisa fazer força para que seja criativo, e não é isso que a gente está fazendo. Torna-nos escravos da novidade. E o que é a novidade, né? A novidade para você pode ser uma coisa, e esse tipo de criatividade na arte, ela não é uma arte programada, feito para o público. Normalmente a arte é feito para nós, para quem se acha o artista, né? E quem vai julgar a nossa arte é o público que está vendo, e o público especializado nisso é que vai julgar a gente ou não, né? Nunca a gente faz o que a gente está sentindo. E qualquer artista, assim, qualquer artista
pintor, fotógrafo, que não seja um trabalho pago por alguém para que se apresente esse trabalho para ele, assim, vamos supor, um fotógrafo de publicidade, vai lá, um vidro de perfume, ó, a fábrica de perfume vai te pagar tanto para fazer essa foto desse jeito, você tem que fazer, né, porque é trabalho e é dinheiro. Mas quando é ligado à arte e à criatividade, não tem nada ligado ao dinheiro, está ligado ao ser interior do artista, e é esse ser seu dentro é que vai fazer aparecer uma imagem ali, né? É o que você está sentindo e o que você está pensando, e não no que você está pensando para agradar aos outros. Se você fizer uma arte para agradar os outros, você não está sendo você mesmo ali nessa arte, você não está evoluindo na criatividade, você está padronizando uma coisa porque você está tentando fazer uma coisa que todo mundo gosta e simplesmente mostrando coisas que todo mundo gosta. E a arte não é isso, a arte e criatividade não é beleza e não é feiura, é simplesmente a emoção do artista que ele está transmitindo essa ideia com as técnicas que ele estudou, né? Com todas as técnicas. Todos os pintores estudaram cores de tinta, misturas, composição, tudo. E nós fotógrafos temos que estudar a mesma coisa. A gente tem que estudar composição, luz, cores, né? E várias coisas, sombras, e tem muitas coisas que a gente tem que estudar. E é um assunto complexo, assim, o produzir fotografia. Então, para se ser artista e criativo, você precisa primeiro ter essa bagagem toda do que é a criatividade, do que é a arte, do que é a composição, do que é luz, do que é cor, de como mistura as cores, do que é sombra, do que é 3D, né, do que é profundidade, do que é um monte de coisas, né? E simplesmente achar que criatividade deve-se fazer esforço é porque você não chegou lá ainda, né? É porque a criatividade ainda está assim muito jovem dentro de você, assim, para que você tenha que fazer esforço para poder pensar, né? E não é isso. A gente tem que tentar fazer desde já, assim, já que a criatividade não vem naturalmente, né? Não vem de uma forma assim mais fácil. Então a gente tem que ir começando a criar essa facilidade da criatividade aparecer para nós. E a gente tem que começar a ler, tem que começar a entender sobre semiótica, sobre arte, sobre a vida dos artistas. Tem que ler a vida deles também para vocês verem que todos batalharam, todos tiveram que estudar. Vamos continuar aqui, ó. Arte é expressão, em alguns casos nos pressionamos a agir como designer. Muitas vezes fazer arte tentando agradar um determinado público, tipo a indústria que tem a obrigação de ser criativa para vender. Um carro com design novo a cada ano porque o consumidor quer novidades, por exemplo. Não que eu esteja desprezando a criatividade, mas às vezes o simples do nosso jeito é suficiente para sermos originais e às vezes é apenas ser você mesmo. Aí depende, né? Aí já é subjetivo, mas essa parte das empresas vender carro, essas coisas é um comércio, né? Isso se chama marketing e tá ligado à arte sim também, né? Porque existem redatores ali assim que são grandes redatores, né? Existem gente que faz a diagramação, que imagina a fotografia, e todos eles são artistas, todos eles têm criatividade, e essa criatividade é juntada no final todo ali numa peça publicitária, né? E nisso é criativo, só que nesse caso eles fazem por dinheiro, né? E o caso do artista mesmo, desse nosso fotógrafo amador aqui, que tem uma leve pretensão de ser fotógrafo, para esse a criatividade tem que ser parecido com essas da agência de publicidade aqui, né? A gente tem que aprender essas técnicas de ser criativo e a gente ir crescendo com isso e a gente evoluir, porque criatividade é nós mesmos mostrarmos esse nosso ser interior. E cada um desses seres interiores vai ser diferente um do outro. Mesmo que a gente aprenda as mesmas técnicas, a gente pode no começo fazer desenhos diferentes, desenhos iguais, fotografias iguais ou bem parecidas uma com a outra, mas daqui 5 anos, daqui 7 anos já vai ser diferente, porque cada um vai pegar um caminho, né? A não ser que a gente continue na mesma escola e vá sempre se padronizando nisso.
Mas não é assim que acontece, né? Então cada um vai pegando um caminho, e quando chegar daqui 7 anos, 5 anos, a gente vai ver as nossas fotografias, elas estão diferentes, porque cada um seguiu um caminho, cada um cresceu de uma forma diferente, e um cresceu mais criativo do que o outro. Aí depende de quanto você vai entender do que é criatividade. Criatividade não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com feiura, e não tem nada a ver com agradar o público ou desagradar o público. Tem a ver só com o que a gente quer mostrar e como a gente quer mostrar. Existe essa forma óbvia de mostrar as coisas, né? Que na fotografia é a câmera na frente, apertou o botão, acabou, né? E para isso a gente precisa mudar um pouco, né? Assim, para isso que existe a nossa criatividade dentro da imagem, para a gente saber que esse tipo de fotografia é muito simples e muito óbvia, e a gente pode mudar um pouco, a gente pode se agachar, a gente pode procurar outros ângulos, né? A gente pode treinar para que a gente consiga crescer nessa criatividade, a gente consiga ter talvez uma mente mais aberta, assim, para a gente ter um leque de opções ali, assim, para a gente poder usar. E a criatividade é isso, a gente solucionar problemas que a gente tem. E na fotografia nossa amadora aqui, quando a gente chega na frente de um objeto, uma flor, a gente tem que descobrir como fotografar. Então isso já é um problema, e como eu vou resolver isso é que vai me mostrar a minha criatividade ou não. E nunca padronizar, e nunca ser assim um escravo ali, assim, das novidades, né? Escravo da novidade, e esse mundo materialista, né? Esse mundo consumidor que é o escravo da novidade, né? Então basta sair um telefone novo, celular novo, smartphone novo, assim, que fazem fila para comprar, né? Então isso é ser escravo da novidade, né? Agora, da fotografia não, isso não existe, assim, porque ninguém é escravo, né? Então o artista apresenta o trabalho dele, e gostem ou não gostem daí, né? E aí ele vai crescendo, e aí quando ele tiver famoso, qualquer coisa que ele colocar, vai ter uma aura em volta desse artista, assim, vai ter uma aura dessa característica desse artista em volta da obra dele, e realmente vai custar caro, assim, mas porque realmente tem já um peso, né? Já tem vários anos de experiência disso. Então mesmo que aquilo não seja tão compreensível nesse momento, lá no futuro pode ser que a gente entenda melhor, né? Como acontece com a pintura e muitas fotografias também. Na pintura a gente pode ver o Van Gogh. Van Gogh, quando ele era vivo, ele passou fome, né? Assim, trocava quadro por comida. E hoje em dia, depois de sei lá quantos anos, lá quase uma centena de anos depois que ele morreu, os quadros dele são os mais valiosos, né? Por quê? Porque existiam técnicas ali que a gente não imaginava, né? Que a gente não entendia naquela época. Então a arte nunca é para agradar ninguém, assim. Agrada se for o caso, assim, mas ela nunca foi feita para agradar, e sim para mostrar o que o artista quer mostrar. E é essa parte que a gente tem que aprender a fazer a fotografia, né? Bonita ou feia, aí depende de cada um, não importa, assim, ou bonita ou feia, qualquer cor ali, assim, né? Isso não importa. O importante é a criatividade no que ele está apresentando, se aquilo que ele está apresentando é uma coisa óbvia ou se é uma coisa maravilhosa, né? Então vai depender de cada um, e isso depende muito de estudos, e depende muito de você tentar se descobrir, né? Você tentar abrir mesmo a sua mente, assim, e esquecer esse tipo de padronização, né? Ou esquecer esse tipo de justificativa para que eu não seja criativo. Então eu tenho que lutar contra mim. E dá para ver nessas duas mensagens que existe uma certa luta ainda para poder ser criativa, né? Porque isso não está natural ainda nessas pessoas, né? Então elas precisam estudar mais e treinar mais também, né? Aqui, ó, tem uma definição aqui de talento, né? É nada mais aqui assim do que uma palavra que foi adaptada, né? Então aqui a palavra tem origem no cristianismo, né? E é uma referência à parábola dos talentos. Na parábola, um homem entrega a 3 servos, respectivamente, 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Os 2 primeiros investiram o dinheiro e dobraram o capital, porém o terceiro enterrou o talento e o devolveu ao Senhor. Os 2 primeiros receberam elogios, mas o terceiro é punido. Então, talento é você gerar alguma coisa, né? Nesse caso aqui, né, bíblico. Aqui
No dicionário, o significado de talento, né? Aptidão invulgar, natural ou adquirida. Então dá para se adquirir o talento, né? Engenho, possui talento para o magistério, indivíduo engenhoso, de habilidade ou capacidade incomuns. É um talento da primeira ordem, né? E esse é o peso usado pelos antigos gregos, ao qual na Ática equivalia a cerca de 26 quilos, antiga moeda grega, né? E o talento acabou virando essa habilidade das pessoas fazerem algum tipo de coisa, né? Assim, qualquer coisa, pode ser ganhar dinheiro, pode ser cozinhar, pode ser qualquer coisa mesmo. Mas isso tudo, esse talento da gente, assim, depende muito desse nosso esforço, dessa nossa dedicação, né, e o trabalho que a gente faz de ir atrás do que a gente gosta, né. Aqui tinha uma história, aqui tem uma história aqui do que é o talento, né, e essa aqui tem desse site Pitoresco Consultoria aqui, né, e a consultoria de empresas, né. Aqui, ó, ele diz aqui duas histórias. Talento não se define, não se explica, testifica-se, detecta-se. Contudo, não podemos fugir dos ditames da teoria. Talento é aptidão natural ou habilidade adquirida. Talento me sugere inteligência e cultura excepcionais. Vou lhes contar duas histórias que definem talento. Eu vou deixar esses links aqui na descrição desse vídeo aqui para que vocês leiam. Eu não vou ler todo aqui porque é longo aqui e a gente vai acabar perdendo bastante tempo. Aqui tem tudo aqui, ó. Tinha tudo para dar errado aqui. Um talento em questão nasceu e morreu em Nova York. E nasceu em 1925, morreu em 1990. Durante o maior tempo de sua vida, conviveu com uma segregação racial absurda e cruel, quando em todos os lugares públicos dos Estados Unidos da América se liam avisos que ali, aqui e acolá era proibida a entrada de negros. Esse talento nasceu pobre, feio, esmirrado e depois ficou caolho. Perdeu o olho esquerdo num desastre de automóvel. Mesmo com esses atributos, foi considerado por muito tempo o rei do show business mundial. Foi amigo de presidentes, de governadores e de outras autoridades, idolatrado pelo público e por colegas da profissão, entre eles Frank Sinatra, que era seu fã de carteirinha. Foi reconhecido mundialmente apenas pelo seu talento. Cantor, ator, sapateador, humorista, imitador, músico, showman, na verdadeira expressão da palavra. Trabalhou com sucesso em todos os palcos, rádio, TV, cinema, teatro e assim, um personagem qualquer da vida pública norte-americana ou internacional que naquele dia estivesse em evidência nas páginas dos jornais não se repetia. Como músico, era comum durante os shows tocar todos os instrumentos da banda. Era a personificação do talento. Era o Sammy Davis Jr., é lógico. Dá pra ver nesse caso do Sammy Davis Jr. aqui que ele tinha tudo mesmo pra dar errado, né? Tinha todos os fatores contra ele, né? Ele já era negro, pobre, feio e tudo, e por causa do talento dele e por causa dessa dedicação, dele ir atrás do que ele gostava, né, dele não se abater assim com qualquer crítica, se manter sempre confiante no seu talento, né, saber que ele realmente sabia alguma coisa além do que os outros ali, ou sabia fazer bem melhor do que os outros. Então essa confiança que ele tinha no talento dele e essa perseverança que ele teve em ir atrás da carreira dele, do que ele mais gostava, que é o que fez ele virar o que ele virou, né? E dá pra ver que ele virou mesmo um rei mesmo, né, dos palcos de cinema e tudo, né? Ele era o cara mesmo, né? Sammy Davis Jr. na época dele era o astro, né? E do talento dele e da perseverança dele, principalmente da perseverança, assim, que o talento talvez tenha sido natural, porque ele já desde criança era assim, mas principalmente pela perseverança dele, talvez dos familiares também, né? Nesse trabalho dele é que ele conseguiu chegar lá. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem talento? Às vezes sim, às vezes não. Eu não nasci com talento. Nas primeiras fotos que eu fiz são muito piores do que a que vocês fazem agora. As primeiras fotos que vocês fazem dão de 10, assim, do que nas minhas primeiras fotos, por exemplo. E não foram poucas vezes que eu fiz fotos ruins, assim, né? Então eu tive que treinar esse meu talento, eu tive que entender o que era talento e tive que ir processando o meu talento e tive que ir evoluindo o meu talento e sempre tive que estudar e tive que ir aprendendo com os mestres o que era ser talentoso. E
fui tentando, e eu estou tentando até hoje e ainda não acabei de tentar, né, assim. Eu não tenho uma fotografia mais bonita hoje porque eu não consegui chegar na minha fotografia mais bonita ainda, talvez, né? Então, vamos ver, um dia quem sabe eu chegue lá, mas eu espero que não, porque a nossa vida é sempre uma evolução, né? Assim, não é... Ela vai parar uma hora que eu tiver cansado da fotografia, talvez, né? Se um dia eu me cansar da fotografia, ela acaba parando, assim, mas... Se não acontecer isso, que como eu gosto muito, acho que pode não acontecer, então a minha foto, a minha melhor foto ainda está para acontecer, ou ainda nem vai acontecer tão cedo assim, ou talvez nem aconteça nessa vida, né? Então eu não sei, eu só não tive talento, não nasci com talento, mas tive que aprender a ser talentoso e não nasci criativo e tive que estudar muito para entender o que era criatividade e aprender a usar a minha criatividade, né? A forçar a minha cabeça a pensar criativamente para que eu fizesse as minhas fotografias próprias aqui melhores. E por consequência disso, né, as fotos que eu vou fazer para os meus clientes vão sempre diferentes do que é o normal e o básico, porque eu estudei bastante e treinei bastante para isso, né? E eu tenho certeza que qualquer um que treine bastante, assim, que curta o que faça, não que faça por obrigação, mas tem que gostar do que você está fazendo, né? De ter essa câmera, saber que essa câmera é mágica, ao invés de misteriosa, ela é mágica e que ela pode fazer várias coisas, ela tem a capacidade mecânica de se fazer tudo que eu penso. E como eu faço isso aqui é que a gente tem que ir aprendendo, e isso é aos poucos, e eu tenho certeza que se você aprender assim a entender essa câmera fotográfica só no diafragma, velocidade do obturador, ISO e o autofocus ali, né, e o fotômetro, mais nada. Se você aprender a usar muito bem isso, assim, entender toda essa significância assim do EV ali na fotografia com ISO e coisas assim, você vai ver que essa parte mecânica da fotografia já fica segura, assim, fica entendida dentro da cabeça, né? E quando eu for usar a minha criatividade assim para inventar alguma fotografia diferente em qualquer tipo de luz, eu já sei o que fazer na câmera para que aquilo se apareça na fotografia, né? Que aquilo fique fotometrado, fique em foco e fique da forma que eu quero, né? Então, para isso vocês precisam aprender ISO, diafragma, velocidade, EV, autofocus, composição, luz, que mais? Sombras, se tiver pessoas, lidar com o modelo ali para que ela fique numa pose legal, diferente e coisas assim. E isso não é uma coisa simples, isso não, você também não pode assim se bloquear, né? Você fala, só que é uma coisa muito difícil e não vou conseguir fazer. Então você não pode falar isso, né? Você tem que ir aos poucos e tem que ir quebrando essas barreiras, porque são centenas de milhares de barreiras na frente que você tem que ir ou pulando ou quebrando, né? E quanto mais essas barreiras você quebra, mais você vai entender do que é a criatividade e o que é talento, né? E mais, lembre-se sempre, criatividade e talento assim não está ligado a coisas belas, nem a coisas feias, nem a dinheiro, nem a pobreza, nem a nada assim. Criatividade está ligada a resolver problemas, né? E como resolver problemas de alguma forma assim criativa, né? E o talento, a gente tem que, para quem não nasceu com talento, a gente tem que ir treinando, a gente tem que ir estudando para que a gente entenda o que é talento fotográfico aqui no nosso caso, né? E eu tenho certeza que daqui a poucos anos assim vocês já estão entendendo isso e vocês já vão ter várias pessoas talentosas dentro do nosso grupo aqui mesmo, dentro dos nossos alunos aqui da escola. Já apareceram vários talentosos, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos assim já vai ter muito mais talentos aqui e vai ter muito mais gente segura em usar a câmera e ser criativo, né? Se não está ainda seguro, um dia vai ficar com certeza. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de clicar no gostei, compartilhar, favoritar e comentar também. Muito obrigado e até a próxima aula.